E essa mensagem eu quero falar sobre o poder desse evangelho. Em 1867, um homem chamado Alfred Nobel inventou a dinamite. A dinamite foi inventada por esse homem e um dos seus maiores usos eram nas minas de minérios. Então, após a invenção da dinamite, toda a extração de minério foi revolucionada, porque antes da invenção da dinamite, o seu uso nas minas, alguns locais onde tinham tesouros escondidos, onde tinham minérios, pedras preciosas, era praticamente impossível que o homem acessasse somente com a sua força ali na picareta. Então, os mineiros, eles conseguiam chegar até determinado local, mas chegava um ponto que as rochas eram tão duras, eram tão rígidas, que a força humana não conseguia romper aquela rocha. Mas a partir do momento que eles começaram a usar a força, o poder da dinamite, eles conseguiram acessar esses locais ao qual antes eles não conseguiam. E o evangelho é como uma dinamite, que através do seu poder, o ser humano pode acessar um lugar aonde ele não consegue com a sua própria força, que é o céu. É só através do poder do evangelho que a humanidade pode sair desse cenário de dias difíceis, dessa realidade de dias difíceis. E assim como a dinamite tem esse poder explosivo, o evangelho também deve ser uma mensagem explosiva. Só que às vezes o que me parece é que o evangelho nos nossos dias tem sido uma mensagem que não tem tanta expressão. Porque quando eu penso numa explosão, é algo que todas as pessoas que estão ao redor conseguem perceber. O evangelho é barulho. O evangelho é força. O evangelho é explosão. E enquanto a igreja não entender que o evangelho é barulho, que o evangelho é força, que o evangelho é explosão, nós continuaremos vivendo tempos difíceis. Nós continuaremos vivendo situações complicadas. O evangelho de Jesus Cristo precisa ser proclamado em todos os cantos da terra. E nós somos responsáveis por isso. Nós temos essa responsabilidade de levar essa força, esse poder até as pessoas que necessitam. Eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 1. A gente vai estar lendo do verso 16 até o verso 27. Leia comigo Romanos, capítulo 1, 16 a 27, que diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio, ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmos o castigo merecido de sua perversão. Esse texto revela 5 motivos que fazem o Evangelho ser a esperança para tempos difíceis. Um texto longo, mas que a gente consegue extrair 5 motivos para que o Evangelho seja a solução, para que o Evangelho seja a esperança desses tempos difíceis que nós vivemos. E o primeiro deles é que o Evangelho é o caminho para a salvação de todas as pessoas. O texto fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Engloba todas as pessoas do mundo. Eu não quero aqui trazer um debate sobre arminianos e calvinistas, sobre aqueles que creem na predestinação ou não. O fato é de que a minha interpretação da Bíblia é que o Senhor Jesus morreu para todas as pessoas, e que todo aquele que escolhe, que decide, que faz em si, no seu coração, uma escolha de crer no Evangelho, será salvo. Então, o Evangelho é o caminho, o único caminho para a salvação, e ele é aberto a todas as pessoas. Agora, nós precisamos entender o que é o Evangelho, porque a gente pode ficar naquela história de crente, de que o Evangelho são as boas novas, que o Evangelho é uma boa notícia, mas aquele que está lá fora, ele não entende a nossa linguagem de crente, ele não entende o nosso evangeliquez. E às vezes porque alguém disse para você que o Evangelho são boas notícias, você só consegue pensar nisso. E você não consegue traduzir o Evangelho de outra maneira, de uma forma mais clara. O Evangelho é senão a salvação do mundo, das pessoas, através da vida, morte e ressurreição de Cristo. Essa é a boa notícia. Porque não adianta dizer, existe uma boa notícia, se nós não soubermos claramente explicar que boa notícia é essa, de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para pagar um preço pelo nosso pecado. Aqui Paulo fala que ele não se envergonha desse Evangelho. E ele não se envergonha desse Evangelho porque ele é poder. Esse termo poder vem do grego dinamis, que é a mesma raiz da palavra dinamite. E essa palavra do grego, ela traduz poder, ela traduz força ou habilidade. E aqui, o sentido do texto tem sim um entendimento de poder, tem sim um entendimento de força, mas muito mais de habilidade. O Evangelho é a habilidade que Deus trouxe para a salvação das pessoas. O Evangelho é a habilidade, é o poder, é a força para a salvação das pessoas. É o que somente Deus pode fazer para a salvação das pessoas. É o sacrifício perfeito. Somente Deus poderia fazer algo do tipo.
E ele fez através da vida de Jesus. Jonathan Edwards diz que o Evangelho é a maior manifestação da glória de Deus e a única esperança para o mundo caído. O Evangelho é a única esperança para tempos difíceis. O Evangelho é a única esperança para esse mundo sombrio, para esse mundo caído, para esse mundo envolvido no pecado, na injustiça. E não existe outra maneira de alcançar a vida eterna. Não existe outra forma. Não existe nenhum tipo de ritual que a gente possa fazer. Não existe nenhum tipo de preço que a gente possa pagar. Não existe outra maneira de alcançar a vida eterna, nem por magia, nem por pactos, nem por ciência. Apenas pelo Evangelho. Apenas pela mensagem do Evangelho, apenas pela aceitação do Evangelho, que é Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Morreu no nosso lugar, pagou o preço por mim e por você, tirou de nós essa herança do pecado e nos deu acesso a Deus. Somente o Evangelho. E Paulo diz que esse Evangelho é para a salvação primeiro do judeu e depois do grego. Porque a Bíblia fala que em João, que Jesus era o verbo, que Deus era o verbo, e ele se encarnou na pessoa de Jesus. Jesus veio ao mundo e veio para o que eram seus. Quem eram os seus? Eram os judeus. Era o povo de Deus aqui na terra. Mas a Bíblia fala que eles não o receberam. E aí ele continua dizendo que a todos quanto receberam, têm o direito de serem chamados filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Primeiro para o judeu, Jesus veio para os judeus, para que o judeu aceitasse que o Messias já havia vindo. E ele ainda hoje espera que os judeus acreditem no Evangelho. Ele ainda espera que ainda hoje os judeus olhem não mais para uma promessa de que Jesus virá, mas que ele já veio. Mas aqui diz também para o grego, porque os cristãos daquela época vinham muito do judaísmo e alguns, no começo da igreja, excluíam os gentios. E Paulo foi um defensor da pregação do Evangelho para o gentio. Paulo foi o apóstolo enviado para pregar aos gentios, que eram aqueles que não eram povo judeu. Nós somos os gentios. Mas como que a gente interpreta essa palavra no nosso tempo? Trazendo para uma situação mais contemporânea, nós não somos mais os gentios, nós somos os judeus, o povo de Deus. E aquelas pessoas que nós achamos que não merecem, que nós achamos que não são dignas, que nós achamos que devem pagar pelos seus erros, elas são os gentios a qual Deus enviou Paulo naquela época. E Deus tem enviado ainda nos nossos dias muitas pessoas para pregar a pessoas que nós não queremos, que nós não aceitamos como nossos. Essa semana eu vi um perfil no Instagram de um missionário, e esse missionário ele reside no Paquistão, e ele leva dinheiro e ele compra escravos. Ainda existe escravidão em alguns países. E ele compra toda uma família de escravos para dar a eles a liberdade. Um lugar que eu e você não queremos ir. Pregar para pessoas que eu e você não queremos, ou que não temos oportunidade. Mas alguém está lá, porque alguém entendeu que ele é o judeu, simbolicamente, e lá existe o grego, o gentio, que ele precisa pregar. Meu querido, esse poder, esse evangelho é aberto a todas as pessoas, a todas elas.
inclusive essas pessoas que estão adorando a culto de demônios no carnaval, principalmente para elas. E nós somos o canal que essa dinamite vai fazer a explosão. O Evangelho, ele é a salvação para todas as pessoas. Até mesmo daquelas que nós achamos que nunca vão se converter. Aquelas pessoas que nós achamos que nunca vão aceitar a Jesus, elas precisam ouvir do Evangelho. Esse texto fala sobre homossexualidade, esse texto fala sobre idolatria, esse texto fala sobre impureza, sobre sensualidade. Você conhece alguém que é homossexual? Você conhece alguém que adora outros deuses? Você conhece alguém que vive na imoralidade? Essas pessoas precisam ouvir de Jesus de você. Essas pessoas precisam ouvir o poder do Evangelho de mim e de você. Sabe por quê? Porque em muitos lugares essas pessoas são rejeitadas por aquilo que elas são. Em muitos lugares essas pessoas são julgadas e criticadas por conta da sua conduta. E o que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas precisam entender do Evangelho. E mais à frente a gente vai entender o porquê. O porquê da importância e dessa seriedade e dessa rapidez de levar o Evangelho a essas pessoas. A segunda verdade é que o Evangelho não exige sacrifícios ou pagamentos, apenas a fé. Aqui Paulo fala que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É porque, através do sacrifício de Jesus, foi feito justiça por nós. Através do sacrifício de Jesus, alguém pagou o preço pelo nosso erro, pela nossa conduta errada, pela nossa vida de pecado. É como se você estivesse num tribunal, cometido um crime, e ali, de repente, um advogado aparece para defender a sua causa, mas a defesa da sua causa não é para te libertar e vocês dois saírem comemorando, é para que esse advogado seja julgado no seu lugar e ele pague a sua pena. Isso é fazer justiça, e Deus fez justiça através de Jesus, porque aquilo que era para mim, para você, para toda a humanidade sofrer, Jesus sofreu. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si. Tem uma frase que eu criei que diz assim: a mensagem que o Evangelho traz é que Jesus tomou o nosso lugar no corredor da morte e nós fomos inocentados e justificados por causa dele. Nós estávamos indo direto para o corredor da morte, sentar na cadeira elétrica, na injeção letal. E no momento que a gente estava naquele corredor, Jesus ele aparece e fala: você não vai, quem vai sou eu. O Evangelho é sobre isso. Essa é a mensagem. Trocar de lugar com Jesus. Aceitar que ele pagou um preço para que a gente saia do corredor da morte. E o texto fala que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, sempre foi pela fé. Do princípio até o final dessa história da humanidade. Sempre foi, sempre será pela fé. Jamais será pelas nossas capacidades. Hoje, lá atrás, na classe de adolescentes, nós tivemos uma conversa sobre isso. Porque a gente tem essa tendência de achar que é por nossa habilidade. De achar que a salvação é por algo que eu tenho que fazer e por coisas que eu não posso mais fazer. Não, eu só posso entrar na igreja a partir do momento que eu limpar minha vida. A partir do momento que eu deixar um monte de coisa. Não é sobre isso. Não é sobre coisas que você tem que deixar de fazer. Ah, eu só vou entrar para a igreja quando a minha vida estiver bem. Não. Não é sobre coisas que você tem que fazer. Você pode
fazer todo tipo de boa ação, você pode se desviar do máximo de pecado que você conseguir, deixar de fazer um monte de pecado. Se você não aceitar a Jesus como seu Salvador, você vai para o mesmo inferno que aqueles pagãos iam. Porque não é por força, não é pela nossa força, não é por habilidade, não é pela nossa habilidade, não é pela nossa religião, mas é pelo poder do Evangelho. É por Jesus, é pela aceitação de Jesus, é apenas crer em Jesus. E crer em Jesus faz com que a gente deixe de fazer coisas que a gente não pode fazer e a gente passe a fazer coisas que a gente precisa fazer. O problema é que a gente inverte essa equação. A gente quer fazer isso antes de aceitar Jesus, aí a conta não fecha. Porque é Jesus que vai nos ajudar, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a fazer o que nós temos que fazer e a deixar de fazer o que nós temos que deixar de fazer. Nós só precisamos crer na mensagem do Evangelho. Efésios, capítulo 2, diz assim: pois vocês são salvos pela fé, salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso não vem de vocês. Não podemos fazer nada para conseguir isso. As pessoas lá fora não podem fazer nada. É apenas pela fé. Mas elas só terão fé em algo se ouvirem essa mensagem. Elas só crerão em algo, nesse poder, nessa força, se elas ouvirem essa mensagem. O Evangelho é a esperança de um final feliz em meio a tempos difíceis. Terceira verdade é que a ira de Deus está sobre toda a humanidade. Essa é uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. É que a ira de Deus está sobre toda a humanidade. Existe uma pregação muito conhecida de Jonathan Edwards, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. É uma mensagem muito famosa. Depois você pode pesquisar na internet a história dessa mensagem. E eu trouxe aqui algumas frases dessa pregação de Jonathan Edwards que impactou toda uma geração. Primeira delas: a ira de Deus é como grandes águas, represadas por um tempo. Quanto mais crescem, mais fortes e impetuosas se tornarão, até que sejam soltas. A ira de Deus é como águas de uma represa. E por pouco tempo, quanto mais elas crescem, mais fortes e impetuosas, até o momento que elas serão soltas. Às vezes a gente olha ao longo da nossa história a humanidade tendo épocas em que ela decai muito. E sempre quando isso acontece, Deus freia a humanidade. Na Idade Média, chamada Idade das Trevas, Deus trouxe a peste negra. Na década de 20, Deus trouxe a gripe espanhola. Em 2020, Deus trouxe o Covid, a pandemia. A todo tempo Deus está freando a humanidade. Mas chegará o momento que as águas da ira do Senhor serão soltas. E ela levará todos aqueles que estiverem desapercebidos. Uma outra frase: o Deus que segura vocês sobre o fogo do inferno, assim como alguém segura uma aranha ou algum inseto repugnante sobre as chamas, está terrivelmente irado com vocês. É uma mensagem dura de se ouvir e difícil de aceitar, principalmente nos nossos dias,
de pregadores da internet que dizem: meu lindo, meu querido, meu fofo, Deus não fará que você veja algo que Ele não pode te dar, porque Deus é o seu brinquedinho, Deus é o seu capacho, que Ele vai te dar tudo aquilo que o seu coração deseja, tudo aquilo que o seu coração anseia. E muitas pessoas estão aceitando essa mensagem. Não precisa mudar de vida, não precisa fazer nada, porque Deus Ele vai fazer tudo por mim. Mas o que Jonathan Edwards naquela época dizia é que Deus é como você quando segura uma aranha em cima de uma chama. Ele está te segurando em cima do fogo do inferno. E Ele está terrivelmente irado com isso. Deus está terrivelmente irado com a iniquidade do povo. Deus está terrivelmente irado com o carnaval. Deus está terrivelmente irado com as coisas que têm acontecido na terra. E um dia essa ira cairá sobre a humanidade. E é por isso que o Evangelho é essencial, é urgente, é importante. Porque no momento que a ira de Deus for derramada, não haverá mais tempo. E é papel da igreja espalhar a mensagem do Evangelho. Uma última frase da pregação de Jonathan Edwards: vocês estão pendurados por um fio fino sobre as chamas da ira divina, sustentados apenas pela misericórdia de um Deus que vocês provocam continuamente. A ira de Deus ainda não foi derramada sobre a humanidade por conta da sua infinita misericórdia. Só que ainda assim a humanidade provoca esse Deus continuamente com os seus atos, com as suas atitudes pecaminosas. E nós, o seu povo, o povo de Deus, às vezes agimos como tais pessoas, provocando continuamente a esse Deus que está irado. Diferente dessa mensagem que todos dizem de que Deus, Ele fará tudo o que você quer. Eu quero te alertar para uma coisa: Deus, Ele está irado com o que a humanidade tem feito, com aquilo que tem acontecido no mundo. Pessoas sendo vendidas como escravos. Mas alguém, pela misericórdia de Deus, é levantado para ir lá e comprar essas pessoas e dar liberdade para elas. Pessoas que estão se envolvendo cada vez mais nessa demonização da ideologia de gênero. Mas parece que não tem ninguém que chega ali para falar do Evangelho para essa pessoa. De falar que Jesus, Ele está ali para mudar a vida dessa pessoa. Mas é que tem muita coisa boa, mas tem muita pregação vazia. Pegam textos e sempre acham uma maneira de falar sobre dinheiro, sempre encontram uma maneira para dizer que você vai vencer, mas em nenhum momento dizem: Deus está irado com vocês. E é pela misericórdia dele que a sua ira ainda não foi derramada. Meu querido, Deus tem derramado pequenas porções da sua ira, mas um dia ela será derramada por completo. E é por isso que o Evangelho é urgente, é por isso que essa mensagem ela é tão importante, porque em um momento que a gente não sabe qual, a ira do Senhor será derramada sobre a humanidade, e aí não terá mais volta. Isaías 13:9 diz assim: vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Isaías, antes dos tempos de Jesus, já falava sobre um dia que a ira de Deus iria destruir os pecadores. Em Apocalipse, aí já fala do momento ainda
que não chegou, apesar de Isaías falar para aquele tempo, mas ser uma mensagem escatológica. Apocalipse vai traduzir isso. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A ira de Deus, ela já está sendo derramada em porções, mas haverá um tempo que a ira de Deus será completamente derramada sobre a humanidade. E é por isso que o evangelho é tão urgente. É por isso que nós, como igreja, precisamos falar dessa mensagem. É por isso que nós precisamos falar para todas as pessoas que nós conhecemos que Jesus morreu, ressuscitou para pagar um preço para salvar a nossa vida. Quarta verdade: a humanidade é indesculpável. Aqui, Paulo fala que Deus se manifesta, lá no verso 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus, ele se manifesta através de todas as coisas, e ninguém na terra pode alegar desconhecimento. A gente aprendeu que aqueles que nunca ouviram falar sobre Deus, sobre Jesus, que eles não precisam ouvir do Evangelho. Paulo está dizendo que a todas as pessoas, Deus se revelou de alguma forma ou de outra, e elas são indesculpáveis. Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Deus, ele se manifesta, ele se revela nas obras da sua criação. Então, ninguém pode alegar desconhecimento de quem é Deus e da existência dele. Aqui, Paulo fala: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O que ele está dizendo? Essas pessoas sim conheceram que existe um Deus. Até o ateu, ele tem esse conhecimento. A questão é que ele não aceita. A questão é que ele não acredita. Mas ele tem esse conhecimento. Ele tem essa revelação. Ele só escolheu, ele só decidiu não aceitar. Pessoas de outras religiões têm esse conhecimento. Mas eles decidiram, eles escolheram adorar a outro Deus. Ou a dizer que esse Deus se manifesta naquele Deus. E algumas pessoas dizem: não, eu sou uma pessoa boa, eu acredito em Deus. Mas não é o suficiente. Tem que crer no Evangelho. E aqui Paulo afirma que a humanidade reconhece e escolhem de forma proposital não adorar esse Deus, não entregar a sua vida a Ele. E aí ele continua: e trocaram a glória do Deus imortal. E aí ele vai falando que por imagem de animais, e aí ele vai falando sobre o culto, sobre essa devoção a outros deuses. A humanidade é indesculpável, porque Deus, ele se manifesta na natureza. E aí o pagão olhava para essa manifestação e dizia: é Deus tal, é aquele Deus, é aquele outro. Enquanto o verdadeiro Deus estava se manifestando ali para eles, e eles estavam perdendo a oportunidade. E é assim com todas as pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Isso não é sobre igreja, isso não é sobre religião, isso é sobre uma mensagem que é urgente. Deus já se revelou a essas pessoas, elas não podem alegar desconhecimento. Elas vão para o inferno. Elas vão para o mesmo lugar daqueles que decidem não adorar, porque essas pessoas também decidiram. Trocaram a glória do Deus imortal. Sempre haverá uma devoção a alguma coisa.
Sempre. Deus vai se revelar e a pessoa vai colocar sua devoção em algo, ou no próprio ser humano, ou em outro tipo de Deus, ou em santos, ou em pessoas, ou em qualquer outro tipo de coisa, ou no dinheiro. Sempre haverá uma devoção. Sempre haverá um substituto a esse Deus. E por a humanidade ser indesculpável, por essas pessoas, no momento do juízo final, não poderem dizer: eu não sabia, ninguém falou nada comigo. É por isso que a mensagem do Evangelho é tão importante. Então, para aquele seu amigo, para aquele seu colega, para aquele seu parente, que você acha que ele já ouviu outras vezes, ele precisa ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque a ira do Senhor ainda não foi derramada. E enquanto ela não for derramada, a gente fala do Evangelho. A gente proclama o Evangelho. Da nossa maneira, da forma como a gente sabe, da forma como a gente consegue. Você não precisa ser um letrado da Bíblia para falar do Evangelho. Você não é um teólogo, você não tem essa obrigação. Você só precisa dizer o que Jesus fez na tua vida. A mensagem do Evangelho é essa notícia de que Jesus fez algo por você e quer fazer algo por todas as pessoas. E elas são indesculpáveis. Quinta e última verdade é que a humanidade foi entregue às suas paixões vergonhosas. O verso 26 diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Esse termo, por causa disso, é o resultado de tudo aquilo que Paulo falou aqui, dessa não aceitação a esse Deus, dessa idolatria a outros deuses. Então a não aceitação, o não reconhecimento de Deus e do Evangelho faz com que as pessoas se envolvam em todo tipo de perversão. E aqui Paulo fala, por conta disso, é que essas pessoas vivem essa vida. Sabe aquela conversa que a gente sempre tem? Olha, eu não entendo como a pessoa tem coragem de fazer isso. Eu não entendo como existem pedófilos no mundo. Eu não entendo como existem pessoas assim, pessoas assado. É porque essas pessoas não reconhecem a Deus, não reconhecem a Jesus como Salvador. E aí vira uma bola de neve. Pecado atrás de pecado, vício atrás de vício, até que essa pessoa ela se torna uma manifestação humana de um demônio. Não porque um demônio está dentro dela, mas porque ela tem atitude igual a de um demônio. E aí a gente não entende o porquê. E é difícil da gente conceber certas coisas. Mas aí Paulo fala, é por causa disso. O não reconhecimento de Deus levou a humanidade a se corromper cada vez mais. E ela vai continuar se corrompendo cada vez mais. E é nosso papel como igreja levar essa mensagem. Toda a maldade do mundo é produto de uma humanidade que está distante de Deus. Toda a maldade humana é resultado de uma humanidade que está longe de Deus, que está afastada de Deus, que nega a existência de Deus. E aí Paulo continua falando que Deus os entregou a paixões vergonhosas. Todo esse movimento pecaminoso que nós vivemos nos nossos dias, que fazem com que os nossos dias se tornem dias difíceis, foi porque Deus entregou essas pessoas a isso. Vou explicar para você. O filho, ele está dentro da casa dos pais, sendo bem cuidado, sendo bem tratado. Mas esse filho, ele quer viver a vida dele. Esse filho quer fazer as besteiras dele. Esse filho não respeita mais o pai e a mãe. Esse filho quer tomar conta da própria vida, quer fazer o que quer.
E aí esse filho fala: eu não quero mais morar na casa de vocês, eu não quero mais viver sobre a autoridade de vocês, eu não ligo mais para vocês. Nesse momento, o que que os pais fazem? Então você pode viver a sua vida. É isso que Deus fez aqui. A humanidade disse: eu quero viver a minha vida, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero ter os meus prazeres, eu não me importo com aquilo que o Senhor pensa. E aí Deus simplesmente liberou, os entregou às suas paixões. E é por isso que essas pessoas não entendem e não conseguem viver outra vida, porque foram entregues por Deus para viver aquilo que elas querem viver, para continuar fazendo aquilo que elas querem fazer. Não porque Deus ele liberou geral, mas assim como aquele pai que sabe que o filho vai quebrar a cara quando sai de casa antes do tempo, Deus sabe que a humanidade vai quebrar a cara. E ele sabe que no final a ira dele virá sobre a humanidade. Preste atenção nessa frase. Deus permitiu que a humanidade se afundasse em seus desejos, criando assim tempos difíceis. E somente o Evangelho é capaz de resolver esse problema. Tempos difíceis são criados por uma humanidade pecaminosa, por uma humanidade que foi entregue às suas paixões vergonhosas. É nosso papel falar de Jesus para essas pessoas. O Evangelho é essa mensagem para tempos difíceis. A cruz de Cristo é essa mensagem para tempos difíceis. E nós, a igreja do Senhor, é o canal para falar dessa mensagem. Eu queria que você assistisse um vídeo e refletisse sobre isso. Preste bastante atenção nesse vídeo que vai ser passado e reflita sobre a importância do Evangelho. Da destruição. Sabe, o diabo cavou um buraco bem fundo para vocês todos. E as pessoas vão brigar para ser o primeiro a pular. Tem que carregar essa cruz, irmão. Tem que carregar essa cruz. Tem que carregar essa cruz. Ah! Com licença. Jovem. Acredita na cruz de Cristo, filho? Eu sou um pastor, então? Não respondeu a pergunta. Eu perguntei se acredita na cruz. Acredito. Sabe, a cruz está manchada de sangue. É doloroso. Ela ama, perdoa e exige. Mas o que ela exige? Que a gente a professe para este mundo sombrio. E se você acredita, então a pergunta é: o que vai fazer a respeito? Esse vídeo ele fala sobre a cruz de Cristo. E aí aquele senhor pergunta: você acredita na cruz? E o homem fala: eu acredito. E no final ele diz que a cruz está manchada de sangue. Ela ama, perdoa e exige. Ela exige que a gente a professe para esse mundo sombrio. E a pergunta é: o que nós vamos fazer a respeito disso? A cruz de Cristo está nos exigindo algo, que a gente proclame o Evangelho de Deus. A cruz de Jesus está exigindo algo da igreja, que a gente fale do poder do Evangelho. Por último, eu quero falar para você um texto que diz:
pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. As pessoas acham que é loucura aquilo que a gente faz, mas nós sabemos que é o poder de Deus. A cruz está te exigindo algo essa noite, que você a proclame, porque o Evangelho precisa ser proclamado nos tempos difíceis que estamos vivendo. Deus, ele está irado com as pessoas. A ira de Deus vai ser derramada. E se você não tem a certeza se você entregou a sua vida a Jesus, faça isso hoje. Tome essa decisão hoje, para que a ira de Deus não seja derramada sobre você, para que a ira de Deus não te alcance. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, de que a ira de Deus não pode alcançar essa pessoa, fale da mensagem da cruz. É inadmissível que a igreja de Jesus não fale da mensagem da cruz. É inadmissível que a igreja de Jesus não fale do Evangelho. É meu papel, é seu papel. Você pode ficar alheio a essa mensagem. Você pode até não aceitar isso para a sua vida, não querer falar de Jesus para ninguém. Mas você não pode ficar alheio de que quando Jesus voltar, Ele vai te cobrar. Ele vai exigir de você. Por que você não fez isso? A mensagem da cruz está sobre você, te lembrando de que você precisa professar, proclamar essa mensagem para esse mundo sombrio, para esse mundo ruim, para esse mundo do mal, porque é a mensagem do Evangelho que vai nos livrar de tempos difíceis. Se coloque de pé. Faça um propósito com o Senhor, de que nesse mês, em que nós vamos falar tanto sobre o Evangelho, Deus te dê autoridade, Deus te dê ousadia para falar de Jesus para alguém. E eu quero firmar com você um combinado, que você vai convidar para estar aqui nessa igreja o máximo de pessoas possíveis, o máximo que você puder. Convide, fale do Evangelho, mas também convide para estar aqui. Fale para que essa pessoa venha aqui ouvir uma palavra, para que a pessoa venha aqui cantar conosco, celebrar conosco. Seja você um propagador dessa mensagem. Seja você um vendedor dessa mensagem. Fale do que está acontecendo aqui para o máximo de pessoas que você puder. Fale do que Deus tem feito em nosso meio para o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente por aí de outras igrejas que não sabem falar do Evangelho, que não sabem nada de Bíblia, mas sabe o que eles fazem? Vocês precisam ir naquela igreja que eu vou, porque lá vocês vão escutar uma palavra. É a maneira que essa pessoa tem ainda, a maneira que ela sabe falar do Evangelho. Em algum momento ela vai aprender por ela mesma a falar do Evangelho, mas da maneira dela ela fala: vem comigo, vamos lá, porque lá você vai ouvir uma palavra. Vamos lá, você está muito longe de Deus, você está distante de Deus. Faça esse propósito durante esse mês de março. Levar Jesus até as pessoas. Levar o Senhor Jesus, a mensagem da cruz, ao máximo de pessoas que você puder. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, que a Tua graça seja sobre nós. Que essa igreja seja uma igreja que proclama o Evangelho. Que essa igreja seja uma igreja que fala da mensagem da cruz. Que essa igreja seja uma igreja que não tem medo, que não tem vergonha do Evangelho. Não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Que o Senhor Jesus seja exaltado, glorificado. Porque enquanto a humanidade vive tempos difíceis por conta dessa entrega das suas vidas ao pecado, à carne, a culto de demônios, aqui existe uma igreja que exalta o nome do Senhor. Seja exaltado, Jesus, seja exaltado, Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém.